Olá, boa noite. Sexta-feira Santa, dia 10 de abril. Confira aí os destaques do segunda edição de hoje. O laboratório que foi contratado pelo Estado para aumentar o número de exames de Covid-19 divide opiniões. Saiba o motivo. Governador anuncia que salários do funcionalismo podem ser afetados e sente os efeitos da crise na própria pele. Ou melhor, no bolso. Criatividade sem perder a fé. Até a igreja se vira para atender os fiéis em tempos de coronavírus. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. No meio da pandemia, mais uma polêmica. O primeiro laboratório particular contratado pelo governo gaúcho para realizar testes da Covid-19 divide opiniões. Uma agropecuária em Pelotas foi o primeiro estabelecimento privado selecionado pelo governo do estado para realizar exames da Covid-19. A gente tem um know-how muito forte em análises clínicas e com um detalhe que a maioria dos laboratórios não tem. A gente tem a expertise de saber fazer. Após o anúncio da parceria, o Conselho Regional de Farmácia e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas enviaram um ofício à Secretaria Estadual de Saúde, questionando como foi o processo de escolha da empresa e a consulta a outros laboratórios privados do estado. E boa parte dos laboratórios argumentando, tem os equipamentos, mas não tem os insumos necessários para fazer os exames. O que surgiu foi este laboratório que disse ter os equipamentos e também os insumos necessários para que se fizesse o exame neste laboratório. A atualização do Cadastro Nacional de Atividade foi publicado no dia em que a empresa foi selecionada para fazer o serviço. Na realidade, a gente fez a inclusão, do Cadastro Nacional de Atividade, o CNAE. A gente fez anteriormente, seguindo a orientação do nosso escritório de contabilidade, o qual foi publicado no dia 6, exatamente a data que foi assinado o contrato, devido à urgência. Feito sem licitação devido ao decreto emergencial do coronavírus, o estabelecimento pode fazer 250 exames por dia. Segundo o governador do estado, os testes feitos no laboratório atendem a todos os requisitos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o laboratório utiliza a mesma técnica do LACEN para detectar o coronavírus. Os exames feitos pelo laboratório foram remetidos para o LACEN, o Laboratório Central do Estado, que refez os exames e houve 100% de coincidência nos laudos, tirando a prova de que o laboratório tem condições técnicas e o governo está disponível para prestar todas as informações publicamente, com os dados disponíveis para que isso seja esclarecido. É claro que causa uma certa surpresa, afinal de contas, um laboratório veterinário fazendo análises em pessoas. Bom, o Conselho de Farmácia e o Conselho de Medicina do Estado disseram que vão fiscalizar o Conselho de Medicina Veterinária. Afinal de contas, nós estamos falando de um laboratório veterinário. Vão fiscalizar, avaliar as condições sanitárias permanentemente. E lembrando sempre que disse o governador Eduardo Leite, a partir da segunda quinzena, quando terminaria essa fase principal de confinamento, queria ser analisado qual vai ser o futuro da população gaúcha em relação ao cenário da Covid-19, é de se esperar que esse trabalho seja bem feito. Cada vez mais precisaremos de testes e aí não interessa de quem vai vir esse teste, quem vai fazer, se fizer bem. Isso é o que se espera. Agora, que causa surpresa, realmente, algumas pessoas estão bem curiosas para saber como vai funcionar. Vamos falar agora que são 15 mortes no estado por causa da Covid-19. O último registro foi de um morador de Canoas. O idoso, de 78 anos, estava internado desde o dia 4 de abril na UTI do Hospital Universitário. A prefeitura informou que ele era do grupo de risco. Foi o primeiro óbito por causa do novo coronavírus em Canoas. E o prefeito do município reforçou o pedido para que todos respeitem o isolamento social. Aliás, hoje faz um mês da primeira confirmação de gaúcho infectado. Só para lembrar, foi aquele caso
lá de Campo Bom. Portanto, hoje, um mês não é para se comemorar, não é data de aniversário, mas apenas para lembrar. Nesse período, tivemos, então, 15 óbitos pelo novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. E olhando o mapa agora, da última atualização da Secretaria da Saúde, vemos que são 640 casos confirmados em todo o território gaúcho, com 15 mortes, e isso tudo distribuído em 78 municípios. Já aumentou também em 1 a quantidade de municípios do estado atingidos pelo coronavírus. Porto Alegre continua sendo a região mais afetada, o município mais afetado, 303 casos confirmados com 6 óbitos. Depois Caxias do Sul com 34 casos, Bagé com 27, Novo Hamburgo com 24. No caso dos óbitos, além dos 6 de Porto Alegre, 2 de Novo Hamburgo, 2 de Passo Fundo, 1 de São Leopoldo, 1 de Canoas e 1 de Marau. Fechando lá embaixo tem ainda um caso de Alvorada que fica na região metropolitana. A Páscoa é a data de maior significado para os cristãos. Agora, com as regras de isolamento social, cada paróquia deu seu jeitinho para manter os fiéis conectados à fé. Veja aí. Na paróquia Nossa Senhora da Natividade, em Ijuí, os bancos estão assim, vazios. As tradicionais missas podem ser acompanhadas de um jeito diferente, pela internet. Nossa experiência era com rádio. Bom, qual é a outra alternativa? Temos também um site, através de uma rádio web, e aí veio, então, vamos transmitir imagens através do Facebook. Mesmo que o decreto municipal de Ijuí permita a realização de missas e cultos entre os dias 5 e 12 de abril, as paróquias da cidade resolveram fazer as celebrações sem público. A Igreja Católica teve também que se adaptar. E para estar próximo aos fiéis, mesmo nesse período de isolamento social, a criatividade é uma importante aliada. Na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Porto Alegre, centenas de fotografias enviadas por fiéis foram colocadas nos bancos para manifestar dessa forma a presença de cada um. É tão bonito de eu poder celebrar privadamente, porque não pode haver a presença dos fiéis, mas saber que os paroquianos, os fiéis, estão presentes afetiva e, sobretudo, espiritualmente conosco. Durante a Semana Santa, a paróquia faz também uma exposição do Santíssimo por cerca de 15 minutos, 2 vezes ao dia. Um cenário um tanto diferente do ano passado, quando o Domingo de Ramos fez fiéis lotarem a igreja. Na celebração de agora, a interação foi pelas redes sociais. Uma união que se faz tão necessária, independente das crenças de cada um. Aí, respeito à fé, mas também respeito à ciência, ao que determinam as autoridades de saúde. Muito bem. E essa Sexta-feira Santa teve muita criatividade também nas igrejas da Serra Gaúcha. Quem tem as informações é o Guilherme Fadanelli, ao vivo de Caxias do Sul. Fadanelli, boa noite. Boa noite, Glauco. Boa noite a todos. Pois é, os padres da Igreja de São Pelegrino, essa que está aqui ao nosso fundo, encontraram uma maneira diferente para atender os fiéis nesta Sexta-feira Santa. Como a aglomeração está proibida nos templos religiosos, eles decidiram fazer um drive-thru para receber as confissões dos fiéis. Os fiéis que chegavam de carro, sozinhos, eram atendidos dentro dos veículos. Quem tinha mais pessoas dentro do carro tinha a opção de sair e fazer a confissão ao ar livre. Claro, respeitando as normas de distanciamento social, os padres estavam usando luvas e máscaras, mas foi a forma encontrada por muitos fiéis que se prepararam durante toda a quaresma e que falaram para a nossa equipe que precisavam finalizar toda essa preparação com a confissão na Sexta-feira Santa. Essa ideia daqui da paróquia de São Pelegrino deu certo. Mais de 50 pessoas foram atendidas hoje e a ação já tinha se repetido na última terça-feira. Criatividade, Glauco, também lá em Canela. Um padre deu uma bênção a todo o município de dentro de um helicóptero. Ele sobrevoou a cidade, fez a bênção ontem
Tudo isso foi filmado e disponibilizado hoje para os moradores assistirem pelas redes sociais da prefeitura. É toda a igreja utilizando de criatividade aí em tempos de coronavírus, né, Glauco? Que coisa, Guilherme. Olha, que bom ver isso. Agora, eu imagino as ruas das cidades turísticas da Serra com muita gente, muito chocolate, só que não. Tem sido dias diferentes e não deve ser também de outra forma na Páscoa, né? Como é que está o cenário, o clima aí na Serra, Guilherme? Pois é, Glauco, de Canela agora a gente vai para Gramado. Hoje de manhã a nossa equipe esteve por lá e olha, as imagens impressionam, porque a gente nunca viu Gramado desse jeito, com ruas vazias, calçadas vazias. O que estava aberto? Lojas de chocolate e aquele comércio essencial, como farmácias e supermercados. Só que aí, Glauco, o movimento, como é baixo, também dentro das lojas de chocolate tinha muito pouca gente. Barreiras foram montadas nas entradas da cidade, inclusive para alertar os turistas de que não havia hotéis e nem restaurantes abertos. É um cenário bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver lá em Gramado, quando nessa época de Páscoa, 95% dos hotéis estão com a lotação máxima, né, Glauco? É, bem diferente mesmo. Muito obrigado, Guilherme Fadanelli, que falou com a gente da Serra Gaúcha. Eu sei que muita gente gostaria de estar na rua, gostaria de estar na Serra nesta Páscoa, mas a Serra, como várias outras coisas, pode esperar. Vivemos um momento diferente. Olha, o nosso querido Pinheiro Machado divide conosco uma reflexão nessa Sexta-feira Santa. Então, fala, Pinheiro. Olá! Lembra aqueles velhos filmes de guerra em que cidades eram bombardeadas? Pois é, estamos cercados como numa guerra. Nosso inimigo, entretanto, é invisível. O grande problema é que a vida continua e todos precisamos viver. O ensinamento que fica desses dias sombrios é que precisamos repensar nossos hábitos. A civilização do desperdício e do individualismo está em colapso. E um grande valor esquecido ganha a maior importância: a solidariedade. O poeta Paulo Mendes Campos nos deixou um alerta. A vida enganou a vida. O homem enganou o homem. E por isso agora organizei meu sofrimento ao sofrimento de todos. Se multipliquei a minha dor, também multipliquei minha esperança. E amanhã no Anônimos Gourmet, Festival de Páscoa. E uma convidada muito especial. Não perca! Voltaremos! Grande Pinheiro, feito o convite então. Olha, em transmissão pela internet, o governador Eduardo Leite falou em justiça ao anunciar o corte do próprio salário. Ele respondeu a perguntas de jornalistas e uma delas foi sobre a situação da folha de pagamento dos servidores durante a pandemia. Vamos ter uma queda de arrecadação que estimamos em cerca de 30%. Se confirmar uma queda de arrecadação de 30% do ICMS nos próximos 3 meses, por exemplo, significará menos 2,5 bilhões de reais ao Estado nos próximos 3 meses. 2,5 bilhões é quase 2 folhas, ou são quase 2 folhas de pagamento do Estado. Evidentemente, isso afeta as condições de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos na expectativa de que haja o aporte da União, né? Está se discutindo no Congresso Nacional o suporte da União com repasses de ICMS, do que se perderá de ICMS. Se não tiver recomposição da União, bom, aí nós temos uma situação absolutamente dramática no Estado pela perda de cerca de 2,5 bilhões, talvez, de arrecadação nos próximos meses, motivo pelo qual ontem, em reunião com os outros poderes, eu mencionei a eles que nós vamos ter que trabalhar com contingenciamento, com redução de repasses de duodécimos nos próximos períodos. Sim, tomei uma decisão pessoal,
que recomendei aos nossos secretários seja seguido pelos nossos secretários como gestores públicos, e nos próximos 3 meses estarei abrindo mão, reduzindo a minha própria remuneração em 30%. Que é o que nós projetamos de queda de arrecadação ao Estado nos próximos 3 meses. Não quero fazer disso um ato de demagogia, de jogar para a torcida. É uma questão objetiva. A sociedade está pagando com o custo da sua própria atividade, com um custo econômico severo, que afeta a arrecadação do Estado. Nós estamos todos numa mesma situação, que impõe medidas de sacrifício pessoais. Olha, é louvável a iniciativa do governador, que inclusive estendeu esse pedido aos seus secretários. Pelas informações que nós temos, é que até agora 10 secretários já fizeram o mesmo, ou seja, abriram mão de 30% dos seus salários. Número que pode, deve aumentar, pelo amor de Deus. Muita gente pode achar, não vai fazer muita diferença. Tudo faz diferença nesse momento. E mais do que o valor, é o exemplo de que estamos todos no mesmo barco. Uns podem mais, outros podem menos. Mas teve espertinho aproveitando as estradas vazias devido ao isolamento para abusar da velocidade. 6 pessoas foram presas em uma operação contra rachas na Freeway. A operação da Polícia Rodoviária Federal foi na madrugada desta sexta-feira na BR-290 em Porto Alegre, depois de denúncias. Um grupo com motos potentes, dá para ver aí, transitava em alta velocidade, com manobras perigosas, colocando em risco os usuários da rodovia. Ao averiguarem os locais informados, os policiais não encontravam nada. As denúncias continuaram e os agentes descobriram então que o grupo tinha participantes que se posicionavam com carros em pontos da Freeway para monitorar a ação policial. Organizados, né? Eles ainda faziam vídeos que eram postados nas redes sociais. Os 6 condutores foram presos, depois liberados ao assinarem termo circunstanciado de ocorrência, que será enviado ao Ministério Público junto com os vídeos. E os veículos, as motos, foram multadas pelas diversas infrações cometidas. Que vergonha. Agora eu te convido para ficar com um recado da Biscoito Zezé. E quem traz esse recado é o Jeremias Werneck. Páscoa é tempo de solidariedade, amor e união. E o pão de mel é o presente perfeito para quem quer uma opção prática e muito saborosa. O produto combina uma massa fofa feita com puro mel e cobertura de chocolate de alta qualidade. Nessa Páscoa, faça a alegria dos seus amigos e familiares com o pão de mel da Biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Daqui a pouco você vai ver que o novo coronavírus tem mexido e muito na rotina dos gaúchos. Olha só, até o índio cepé está ostentando um acessório e esse uso está virando obrigatório em algumas cidades para proteção contra a doença. Nós voltamos rapidinho, até já. Segunda edição volta falando em boas ações, gostamos disso. 500 toneladas de alimentos foram entregues nesta sexta-feira santa a mais de 40 municípios do estado. A ação solidária é da rede de farmácias São João. É uma ação que envolveu 30 caminhões que transportaram os alimentos até as comunidades que mais necessitam de ajuda. De acordo com o presidente da rede de farmácias, Pedro Breyer, essa é uma forma de amenizar os impactos do coronavírus. Aqui no Rio Grande do Sul, a São João também doou jalecos para profissionais da saúde na cidade de Rio Grande. O uso de máscaras passa a ser obrigatório em municípios aqui do estado. A medida busca diminuir o contágio do coronavírus. Confira. Em Santa Maria, um novo decreto municipal recomenda o uso de máscaras para quem precisa sair de casa e exige a utilização do item pelos funcionários dos locais e serviços autorizados a funcionar. A determinação vale a partir de segunda-feira. Já em São Cepé, também no centro do estado, as contas de início de mês levaram muita gente a sair nas ruas novamente. Por isso, o prefeito tomou uma decisão: exigir que a população use máscaras em locais fechados.
Isso vale para estabelecimentos públicos e privados. Até a estátua do índio Sepete Araju, símbolo da cidade, ganhou uma máscara para conscientizar a população. A máscara não deixa de ser mais um instrumento de proteção para a nossa gente. Vem a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a recomendação do Ministério da Saúde, Secretaria. Os próprios estabelecimentos são os responsáveis pelo cumprimento da determinação a partir da próxima segunda-feira. Se o local receber clientes sem máscara, pode ser notificado e autuado. Toda a nossa equipe de fiscalização são na forma educativa, na forma de conscientização, visita os locais. Monitoras do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura trabalham na confecção de máscaras para disponibilizar o item a quem não pode adquiri-lo ou fazê-lo em casa. Nós devemos respeitar o tempo médio de uso de 2 horas, tomar muito cuidado no momento que for colocar, bem como for retirar a máscara, respeitando que você tem que fazer a higienização das mãos, você deve evitar o toque das suas mãos na face anterior da máscara. Em Uruguaiana, a mesma medida passa a valer a partir desta sexta-feira. Quem entrar em empresas privadas ou públicas precisa usar máscaras. Há um detalhe: os funcionários de caixas de mercado devem usar as máscaras de acrílico no estilo capacete, já que ficam mais próximos das pessoas. Os locais que não cumprirem a determinação serão responsabilizados. Já é complicado com máscara, né? O risco aumenta ainda mais sem ela. A máscara nos proporciona, né, a proteção para nós e para o nosso semelhante. É verdade. E olha, eu tenho recebido várias e várias mensagens dizendo que a máscara não adianta nada, que não protege, que não é suficiente para evitar o contágio. Cuidado com as notícias falsas. Realmente não é qualquer máscara que vai impedir o contágio, mas ela ajuda. Se não, as próprias organizações responsáveis pelas entidades sanitárias, enfim, não teriam dito, olha, usem máscaras. Por quê? Porque antes, lá no começo, não era um pré-requisito e depois eles começaram a dizer, usem máscaras. Cuidado, nunca é demais. A gente se despede com a imagem do alívio, da alegria e do bom humor pós-coronavírus. Foi no momento em que o paciente Sérgio Aman deu alta da Santa Casa de Caridade de São Gabriel. Vem na passarela da recuperação, nosso querido Sérgio Aman. Tá aí, ó, a gente vê ele passando na chamada passarela da recuperação, como o primeiro caso de cura da doença no município. Emoção que contagiou a todos no hospital. Que esta alegria se espalhe também neste fim de semana tão especial. Uma ótima noite a todos e feliz Páscoa. No Hospital Santa Casa de Caridade. Vem na passarela da recuperação, nosso querido Sérgio Aman. Vamos para a nossa primeira alta daqui do setor de isolamento no Hospital Santa Casa de Caridade. Vem na passarela da recuperação.